fui informada aqui pela produção, agora, enquanto eu estava fazendo aqui o TV Injustiça, que o ministro Barroso, ele divulgou uma carta aberta. E eu vou ler aqui junto com vocês, estou sabendo agora. A produção mandou. Urgente, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, veio a público pela primeira vez após as tarifas impostas por Donald Trump de 50% a todos os produtos do Brasil. Na carta publicada, o ministro negou que haja perseguição política no Brasil e falou sobre o processo que mira prender Jair Bolsonaro. Veja até o final, se conseguir. Eu fui informada aqui pela produção, agora, enquanto eu estava fazendo aqui o TV Injustiça, que o ministro Barroso, ele divulgou uma carta aberta. E eu vou ler aqui junto com vocês, estou sabendo agora, a produção mandou. E eu vou ler aqui junto com vocês, nem sei o que está escrito. A produção mandou agora, vamos ver. Em 9 de julho último, foram anunciadas sanções. Deixa eu ver. Ixi, mas é uma carta grande. Bom, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial. Pô, mas o cara não vai falar Estados Unidos? Fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Compreensão imprecisa. Quer dizer, o Barroso está dizendo que os Estados Unidos não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Eles entenderam de forma imprecisa. Cabia ao Executivo, e particularmente à diplomacia, não ao Judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos. Passada a reação inicial, considero de meu dever, como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do STF. Vamos lá, estou até com medo do que vai dizer o Barroso aqui. As diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. Quem será que está negando o fato concreto? É a gente ou o STF? A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Será, Barroso? Não me parece que os conservadores têm um lugar, não. Vocês só estão canetando os conservadores. Na eleição, aliás, foi assim. A oposição e a alternância no poder são da essência do regime. Mas você, Barroso, você está escrevendo isso aqui, mas você derrotou o bolsonarismo, não foi? Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade. Não me parece que o STF esteja buscando sinceramente a verdade, não. Para que cada um forme a sua opinião sobre o que é certo, justo e legítimo, segue uma descrição factual e objetiva da realidade. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Não se deve desconsiderar a importância dessa conquista num país que viveu, ao longo da história, sucessivas quebras de legalidade constitucional em épocas diversas. Inclusive essa, Barroso. Essa época de hoje, na qual o senhor é presidente do STF, também está promovendo, via STF, essa sucessiva quebra da legalidade constitucional. Nesse momento, vocês aí do STF são os responsáveis por isso. Essas rupturas ou tentativas de ruptura institucional incluem apenas nos últimos 90 anos. Aí ele fala aqui, intentona comunista, Estado Novo, Getúlio Vargas, Pererê, João Goulart, a instituição do João Goulart, AI-5, Pererê, anos de chumbo, Geisel, aí ele fala essas coisas aqui. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração. Mas não foram poucas as ameaças. Eu sei que não foram poucas, inclusive vocês, Barroso, vocês do STF são as ameaças hoje. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília. Eu acho que seria mais razoável se ele começasse dizendo instauração da portaria
GP número 69 pelo Dias Toffoli, que foi em 2019, ou seja, quando começou o tal do inquérito do fim do mundo. Mas, pelo visto, ele não vai falar disso, né? Tentativa de invasão da sede da PF, tentativa de explosão de bomba no STF, acusações falsas de fraude eleitoral, acusações falsas, que ele não deixou, né, ele via STF não deixou nem que essas acusações fossem feitas, nem que fosse questionada. Mudança de relatório das Forças Armadas, que concluiu pela ausência de fraude nas urnas. As Forças Armadas não concluíram pela ausência. As Forças Armadas claramente disseram que não tinha como verificar nada. Só isso aqui, essa cartinha aqui é a fraude em si, né? Ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com pedidos de impeachment. Ele está com medinho de impeachment, né? Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Não era pedindo a deposição do presidente eleito, era pedindo eleições limpas. E, de acordo com denúncia do PGR, tentativa de golpe que incluía plano para assassinar presidente e vice e o ministro do Supremo. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições. Ninguém vai cair nessa sua conversinha, Barroso. Já está claro o que vocês fizeram. Como ocorreu em vários países, as ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal. Será? Será que observa o devido processo legal? E aí o doutor Chiquini, que acabou de pedir, né, acesso integral ao processo, as provas, vocês só abriram aí parte do processo 5 dias antes, 80 terabytes, sei lá. Só abriram agora, enquanto o Ministério Público já tem essas provas há 1 ano. A defesa não pode ter, né? Cadê o devido processo legal? E cadê o devido processo legal para as pessoas que deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, com direito a recurso, e estão sendo julgadas direto na última, não podendo recorrer para ninguém? Cadê o devido processo legal, Barroso, que você está dizendo aqui para os Estados Unidos? Se borrando todo da Magnitsky. Pensa que eu não estou vendo aqui nas entrelinhas dessa cartinha, você está se borrando de medo da Magnitsky? Vamos continuar. Olha, tá tarde pra caramba. São 11h45 da noite no Brasil e temos, nesse momento, 17.201 telas sintonizadas no TV em Justiça. Chupem essa manga. Vamos prosseguir aqui na cartinha do Barroso. Eu tô lendo junto com vocês, tá? Não li antes, não. Fiquei sabendo agora. Cadê? As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal com absoluta transparência em todas as fases do julgamento. Absoluta transparência, Barroso. E aquelas decisões secretas, aquelas decisões clandestinas que a gente ficou sabendo com o Twitter Files? Cadê a transparência? Sessões públicas transmitidas pela televisão. E lá a cariação do Mauro Cid com o Braga Neto, que não foi transmitido porcaria nenhuma. Ficaram com medinho, né? Do Mauro Cid, né? Titubear ali, aparecer para todo mundo. Acompanhados por advogados, pela imprensa e pela sociedade. O julgamento ainda está em curso. Se está em curso, Barroso, você não deveria estar falando dele, porque você é um possível juiz da causa caso essas causas cheguem ao plenário. Então, se você é um potencial julgador, você não poderia falar do caso que está em curso. A denúncia da Procuradoria da República foi aceita como de praxe em processos penais em qualquer instância, com base em indícios sérios de crime. Advogados experientes e qualificados ofereceram o contraditório. Há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outros elementos que visam documentar os fatos. Documentar os fatos, né? O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Jura? O STF, será que tem algum ministro do STF considerando absolver caso seja convencido de que não houve crime? Assim funciona o Estado Democrático de Direito. Assim funciona. Só que no Brasil não está funcionando. O Estado de Direito é isso aqui, você está narrando. Mas não é isso que vocês estão fazendo. Para quem não viveu uma ditadura ou não a tem na memória, nesse momento, Barroso, todos os que estão vivos no Brasil estão vivendo a ditadura.
Então, nesse momento, não há uma pessoa sequer no Brasil que não tenha vivido a ditadura. Nesse momento, todos estão vivendo. Para quem não viveu uma ditadura ou não tem na memória, ou não a tem na memória, vale relembrar. Ali sim havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. Pois bem, não estou dizendo que não houve desaparecimento de pessoas e abusos durante o período militar. Houve sim. Teve pessoas que desapareceram, eles faziam censura, mas não essa censura que vocês estão fazendo hoje. Era uma censura muito menor. Eles não excluíam a pessoa da vida pública. Eu não estou dizendo que o que eles faziam era certo, não. Eles pegavam um trecho de música, um trecho da reportagem e censuravam, o que era errado. Mas vocês fazem muito pior, porque vocês bloqueiam é tudo. Bloqueiam é a pessoa. A pessoa deixa de ter existência no ambiente virtual, o que é chamado de censura prévia, porque você não sabe o que a pessoa vai falar amanhã, iria falar depois ou depois. Você já corta a pessoa ali, o problema na raiz, e evita que essa pessoa fale para o futuro. Portanto, o que vocês estão fazendo, Barroso, é muito pior do que o que foi feito durante a ditadura militar. Vamos prosseguir aqui. Realiza-se a justiça... Não. Olha só, no Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Jura, Barroso, que não se persegue ninguém? Ah, o Bolsonaro não é perseguido, não. Os apoiadores do Bolsonaro não são perseguidos? Quem foi que ficou recebendo multa e tendo perfis derrubados durante as eleições de 2022 não foram os apoiadores do Bolsonaro, não? Ninguém é perseguido. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os poderes numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas. Não está sujeito, não. No Brasil, vocês não permitem. Não permitem nem a crítica. Se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Opa! O judiciário está sujeito a divergências e críticas, que se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Essas divergências e críticas não sofrem repressão, Barroso? Não é isso que está aparecendo. Ao lado das outras instituições, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o STF tem desempenhado com sucesso os 3 grandes papéis que lhe cabem: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado Democrático de Direito e proteger os direitos fundamentais. Como vocês são bonzinhos, né? Por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente, sem qualquer forma de censura. Ah, quer dizer que os meios de comunicação virtuais circulam livremente? Fale-me mais sobre o Terça Livre, Barroso. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Entre outras decisões, declarou inconstitucionais a antiga lei de imprensa, editada no regime militar, as normas eleitorais que restringiam o humor e as críticas a agentes políticos durante as eleições, bem como as que proibiam a divulgação de biografias não autorizadas. Mais recentemente, assegurou proteção especial a jornalistas contra tentativas de assédio pela via judicial. Chamada a decidir casos concretos envolvendo as plataformas digitais, o STF produziu solução moderada. Eles são super moderados. Menos rigorosa que a regulação europeia, preservando a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de empresa e os valores constitucionais. Pergunta se o Google, o Facebook, o Instagram, o TikTok estão concordando com isso aqui, no sentido de que eles vão ser responsáveis por qualquer publicação que desagrade o Olimpo. Escapando dos extremos, demos um dos tratamentos mais avançados do mundo ao tema. Olha como são avançados. Conteúdos veiculando crimes em geral devem ser removidos por notificação privada. Certos conteúdos envolvendo crimes graves, como pornografia infantil e terrorismo, devem ser evitados pelos próprios algoritmos. E tudo mais dependerá de ordem judicial, inclusive no caso de crimes contra a honra. Tudo mais dependerá de ordem judicial? E aquela história de que, né, as próprias Big Techs vão ter que remover os conteúdos, né, a priori, sem depender das instâncias judiciais. Como é que fica?
É nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça. Como as demais instituições do país, o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Essa é a cartinha do Barroso que eu li aqui junto com vocês. E, enfim, já é bom que eu já li comentando, né? Então fiquem sabendo. Ou seja, é aquela velha expressão: fala, Tino, sentiu. Sentiu. Olha o tamanho da carta que o sujeito escreve. Tá com medinho das sanções. O Brasil vai pro ralo por conta da decisão de vocês, do STF. Vai ser responsabilizado por isso. Sabe que a culpa é do STF e do Lula também, claro. Tem parcela de culpa nisso. Sabe que tá na boca de receber uma Magnitsky. Por muito pouco, não foi barrado aqui nos Estados Unidos há umas semanas. O Paulo Figueiredo falou, ligaram ali, o Trump, em cima da hora, falou para devolverem o visto lá no sistema, lá para o Barroso, porque ele quer focar só no Alexandre de Moraes. Então, sentiu. 50%. Eu acho que, de repente, você que não trabalha, né, na indústria, não tem contato com, né, grandes empresários, não sei se você tem noção do que significa isso. E não só para os grandes empresários, mas para o Brasil como um todo. Inclusive para o cara ali e tal, humilde, simples. Pessoal, isso foi uma bomba que eu mesma não estava esperando dessa magnitude para este momento. Eu achava, sim, que ia chegar esse momento, só que mais para frente. Me surpreendeu. Me surpreendeu porque chegou rápido, e chegou assim, de uma forma realmente que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, porque foi mais do que a gente estava esperando. Só para vocês saberem, na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso foi maior do que a Magnitsky. Então chegou aquele momento decisivo em que ou o regime cai, ou o Brasil venezueliza de vez. Então é uma bomba, eu vou explicar por que eu acho que é uma bomba maior e mais poderosa que a Magnitsky. Eu não estou dizendo que a Magnitsky não vai ser aplicada, eu acho que vai, tá certo? A Magnitsky vai ser aplicada. Entretanto, essa bomba vai acelerar. Bom, o Trump sancionou o Brasil. Ele impôs uma tarifa de 50% a produtos brasileiros, que é a maior tarifa até agora. Percebam uma coisa, não está havendo entre Brasil e Estados Unidos, não, o que está acontecendo não é uma guerra tarifária, uma guerra comercial, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma sanção. Não é tarifa comercial, questão de comércio exterior, não é isso. Trata-se de uma sanção, então não confundam. Guerra tarifária, que tem a ver com comércio, não tem nada a ver com política, e sanção política. E o que está acontecendo é essa segunda coisa. É uma sanção por motivos políticos e morais. Hoje a gente vai analisar aqui se isso vai ajudar ou atrapalhar. Eu estou vendo até mesmo gente da direita dizendo que isso vai atrapalhar, que isso vai resvalar no Bolsonaro, vão acusar o Bolsonaro de ser culpado disso. Até a esquerda está dizendo isso. Não, o Bolsonaro, né, por causa do Bolsonaro, o Trump está impondo sanção ao Brasil e tudo mais. Eu vou dar hoje a minha opinião aqui no TV em Justiça. Bom, primeira coisa, por que eu acho que o que aconteceu é ainda mais bombástico do que uma lei Magnitsky? Primeiro, a Magnitsky é uma sanção individual. Ela é dirigida a agentes específicos no CPF. Ela serve como uma forma de demover outros agentes, outras autoridades a se comportarem
daquela forma. Então, ela serve para estimular que as autoridades se comportem bem. Mas ela não força tanto o sistema a se mexer para expulsar o agente abusador, como essa que o Trump fez agora. A sanção Magnitsky, pegando só aquele agente ali individualmente no CPF, é muito legal, a gente vai adorar se isso acontecer, mas como ela imediatamente não alcança os outros tendem a ficar inertes. Serve, claro, é uma bomba, é algo realmente que eu acho que vale muito para demover aquelas pessoas próximas de continuarem passando a mão na cabeça, de continuarem aliviando, de continuarem, né, passando panos quentes. Só que com essas sanções aí, da tarifa de 50%, quem tem grana no Brasil, dono de grandes indústrias, grandes empresas exportadoras, siderurgia, plástico, alimentos, né, pecuária, hortifruti, aviação, tudo vai atingir tudo. Pessoas vão perder empregos, empresários vão perder lucros, podem ir até a falência. Até a JBS, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a JBS vai se lascar com isso aqui, tá? Só para vocês saberem. Então, quem está se lascando e lascando no bolso é gente muito grande. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.